Astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Hoje eu resolvi fazer um vlog para conversar um pouquinho sobre coisas do dia a dia, né? A vida nos bastidores, a vida entre quatro paredes. Eu até vi um título hoje que me chamou a atenção, que talvez seja o título desse vídeo, que era a vida de uma mulher dentro de quatro paredes. Recentemente eu passei por várias experiências diferentes e eu queria compartilhar um pouquinho delas, porque vocês sabem, né? Eu sigo mecânica quântica, física quântica, lei da atração, as leis herméticas, né? Estamos aí vivendo de acordo com as leis do universo e eu percebo que agora, em 2026, algumas coisas têm se manifestado na minha realidade que eu queria lá em 2021. 2021 foi o ano, definitivamente, que eu materializei, que eu co-criei, na verdade, as coisas que eu estou materializando em 2026. E vocês sabem, né, que a gente tem que passar por longos processos de transformação interna para se tornar a pessoa a qual a gente quer ser. Né? A mecânica quântica, a física quântica, elas ensinam exatamente isso. Para ter certa coisa, você precisa se tornar esta coisa. Então, eu quero muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, que eu sempre quis muitas coisas. Eu sempre quis viver muitas coisas ao mesmo tempo. E eu, em algumas fases da minha vida eu já vivi várias coisas ao mesmo tempo, ao momento de ter dois trabalhos em realidades completamente diferentes. E, e eu conseguia, sabe, balancear ali. Eu percebo que o meu cérebro ele funciona melhor quando eu estou fazendo duas coisas, né? O que, que o mundo lá fora nos ensina? Que a gente tem que focar, né? A meditação, o mindfulness, né? O foco. E a meditação mindfulness, ela só funciona para mim quando eu estou olhando para dentro. Mas quando eu estou olhando para fora, eu consigo fazer até três coisas muitas vezes ao mesmo tempo. Tipo, agora, eu tô ouvindo o que tá passando na TV, eu tô brincando com a área e eu tô falando com vocês. Então, assim, é um foco dissipado, mas daquilo que tá acontecendo ao meu entorno. Muitos vão dizer que isso é energia feminina, né? Porque o feminino, ele consegue enxergar nas nossas costas. Então, tipo assim, eu sinto muito a presença das coisas ao meu redor, né? Eu tô vivendo neste momento muito na conversação daquele curso conversando com as entidades do Axis. Então, assim, tudo na minha vida é entidade. A minha TV é uma entidade, meu gato é uma entidade, minha cama é uma entidade, minha casa é uma entidade. E eu sinto as coisas se comunicando comigo o tempo todo, sabe? A energia dizendo, olha, esse objeto, ele não quer mais ficar aqui, ele quer ir embora. Olha, esse cantinho aqui tá pedindo uma nova decoração. Olha, eu, sabe? Eu decidi viver uma vida um pouco diferente. Desde que eu vim pra cá, eu tenho vivido uma experiência minimalista. Até agora há pouco eu acessei um canal novo de uma senhora de 60 anos contando sobre coisas que ela aprendeu e que ela gostaria de ensinar antes de você chegar nos 60. E muitas das coisas que ela falou ali faz sentido pra mim, que tô com 31, né? Que é assim, eu vivi uma fase da minha vida bem minimalista mesmo. Eu vim pra cá com pouquíssimas peças de roupa, eu abandonei toda a minha vida em Porto Alegre pra mim perceber o que eu realmente precisava. E durante esse tempo eu percebi que a gente consegue viver com muito pouco, sabe? A gente consegue viver com muito pouco e valorizar muito mais as coisas que tá acontecendo no dia a dia. Então eu e o meu marido, quando a gente decidiu morar junto, a gente decidiu viver uma experiência diferente do que a maioria lá fora vive, né? Que é ter carro, apartamento, adquirir bens e tal. A gente decidiu, através da conversação com as energias, com o universo, escolher o lugar que a gente queria morar. A gente morou por um ano em outro apartamento. Agora a gente acabou de se mudar. E tudo na pergunta, né? O que que eu quero? O que que eu quero ter no meu dia a dia? Tipo, aqui agora, eu tenho uma sacada na minha frente, bem ensolarada, e aí eu não tenho o hábito de colocar a coberta no sol. Hoje eu acordei e eu fui tomar um banho e eu tava com essa vontade de colocar a coberta no sol. E quando eu larguei a coberta,
na arara, né, no varal, me veio na consciência que eu desejei. 3 anos atrás eu estava lá no Ciril, em Garopaba, andando sozinha na praia. E aquele dia eu desejei morar aqui nessa cidade e eu desejei, tipo, pegar esse solzinho na sacada. Entendeu? Então, tipo, cuidado com as coisas que você deseja, porque o universo ele tá atendendo os seus desejos 24 horas, 365, sabe? Então, tudo aquilo que você deseja, o teu corpo, a consciência, ele não esquece em momento nenhum. E o tempo todo o meu corpo ele tá me relembrando, sabe? Quando eu olho pra minha realidade, eu me pergunto, por que que eu estou vivendo isso aqui? E aí o meu corpo me diz, olha, porque tal dia, tal data, tal ano você desejou isso aqui. Eu fico tipo, gente, como eu desejo coisas aleatórias, né? E a vida fica me jogando de um lado pro outro pra suprir com esses meus pequenos desejos. E recentemente eu tive uma experiência, né? Depois de muitos meses em casa, só fazendo home office, só fazendo freelancer, eu mudei para outra cidade por 45 dias e eu tentei, né, voltar para um trabalho formal. Que lá atrás, bem antes de 2021, vamos dizer, lá em 2014, 2014? Não, antes ainda, 2013. Lá em 2013, eu tive uns amigos que eles foram numa temporada trabalhar num resort, sabe? E na época eu tentei ir junto, mas as vagas já tinham fechado e não rolou. E aquele desejo lá de 2013 ficou pendente todos esses anos. E aí agora surgiu uma oportunidade para mim ir para um resort, trabalhar, ganhar tudo pago, tipo, eu morava em hotel, ganhava todas as refeições, lavanderia, tipo tudo assim, tudo pronto só para ir trabalhar. E aí esse lugar ele trouxe também um pouco de uma energia que eu vivi uns anos atrás e que eu tinha saudade, né? Que era aquele contato com a música, com músicos e a arte em si. Foi fase de férias escolares, então eu tive contato com o circo, né? Tava ali todos os dias em contato com o circo, com, enfim, turismo, né? Eu tô me especializando agora, eu tô fazendo um curso na área de turismo. Mudei totalmente, né? Saí um pouco da área das terapias e tal, e fui para outra área completamente diferente, que é também uma área que lá 15 anos atrás eu tinha vontade de estudar, que era turismo. E aí eu tô me jogando, porque a vida é sobre isso, é sobre seguir o fluxo, seguir a energia. E neste momento eu estou aprendendo sobre olhar para o outro, né? O que que o outro busca da vida dele e tentando conversar assim com o que eu busco para o meu universo, porque o que eu busco para o meu universo são experiências fora da caixa, né? Sensações, coisas que fazem sentido para mim e quem vê de fora não entende, mas que para mim faz total sentido. Então, uma dessas coisas, né, foi justamente imobiliando a minha casa. Vocês podem ver que tá bem vazia ainda de acordo com a necessidade. Então a gente vai conversando com as coisas, a gente vai sentindo no dia a dia o que que quer vir para dentro de casa, o que que seria mais divertido dentro de casa, o que que faz sentido dentro de casa. E aí as coisas vão vindo, sabe? Vão conversando, vão chegando. Isso me estimula também a tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Eu tô tentando deixar um pouco o hábito da cafeína, porque eu tava estudando recentemente um livro da Cristina Cairo, porque eu tenho miopia, né? Podem ver que eu estou de óculos. E aí ela fala que a miopia, normalmente, são pessoas que estão acostumadas a ver muito as coisas aqui. O próximo passo, o que vai acontecer muito aqui perto, sabe? Não tem uma visão de longo alcance. E aí, esses dias eu tava no chuveiro tentando fazer um exercício, né? Tipo, onde é que eu me vejo daqui 5 anos? Não vejo. Daí eu tentei, tá, e onde é que eu me vejo daqui 1 ano? Não vejo. Porque eu sou muito movida aqui e agora. O que que faz sentido na minha vida agora? Então, baseado nisso, eu decidi começar a acordar todos os dias de manhã e fazer uma coisa totalmente diferente. Ao invés de ter um ritual, né, de rotina, onde eu vou ali todos os dias, acordo, vou lá, passo meu café e tomo meu café passado, eu comecei todos os dias eu acordo. Um dia eu tomo banho de manhã, outro dia eu saio direto pra rua, outro dia eu
saio brincar com o gato, outro dia eu vou fazer direto uma comida. Então, assim, eu sempre pergunto pro meu corpo, o que que você quer comer hoje? Um dia ele quer Nescau, outro dia ele quer café, outro dia ele quer Nesquik, outro dia ele quer tomar um suco lá na padaria. Então eu vou na pergunta, o que que você quer hoje? Que é a tua necessidade hoje, sabe? Teve um dia dessa semana que eu saí fazer caminhada à noite, que eu gosto disso, né? Que onde eu moro é bem tranquilo, então a gente tem essa liberdade pra tá fazendo o que você faria ao livre-arbítrio durante o dia. Livre-arbítrio, eu falei, né? Ar livre. Ao ar livre durante o dia você faz durante a noite. Então eu adoro fazer caminhadas à noite. É o momento que eu me sinto mais ativa, mais criativa, mais, né? E aí me deu uma vontade de chupar limão. Tava no meio da caminhada. E aí eu falei, "Mô, onde é que era aquele pé de limão mesmo? Que a gente sempre passa e vê um pé de limão, porque me deu uma vontade de chupar limão. Eu nunca fui a pessoa que chupa limão, entendeu? Eu conheço um monte de gente que adora chupar limão com sal e eu sempre olhei pra essa experiência e torci o nariz, tipo assim, sabe? E aquele dia especificamente me deu uma vontade assim controlável de chupar limão. E eu fiquei, mas vou ter que catar um pé de limão no meio da rua. Eu sei que tem alguns aqui, tá carregado de limão, vamos procurar o pé de limão. E aí eu saí na caça pelo pé de limão, não achei o pé de limão, mas achei o pé de laranja. E aí eu chupei aquela laranja com tanta vontade, sabe? Naquele momento, meu corpo, tudo que o meu corpo queria no universo era aquela laranja. Os mercados tinham acabado de fechar. Mas o pé tava ali disponível no meio da rua. Então, assim, às vezes o nosso corpo ele pede coisas que a gente não entende por quê. E aí, assim que eu dei pra ele o que ele queria, ele entregou uma memória lá da minha infância, entendeu? Que tava presa ali, rodando no meu sistema, alguma coisa, tipo, bem ultrapassada já, que precisava de atualização. E daí a ferramenta, a energia que ele pediu foi limão. Não foi limão, mas foi laranja, mas ele entregou mesmo assim a informação. Então eu percebo, né, esses últimos dias, desde que eu voltei dessa experiência, porque assim, continuando falando sobre a experiência, foi um caos, um caos total. Eu vivi 45 dias de glória e de luta. Porque ao mesmo tempo que eu tava vivendo a glória de morar num hotel com todo o conforto, comendo bem, comendo comidas feitas por vários chefes internacionais e toda aquela palhaçada que às vezes eu olhava pra situação e sabe que eu enxergava o filme oposto. Eu me sentia dentro daquele filme O Poço, sabe? Que no início lá os chefes estão super chatos e, ai meu Deus, porque esse negocinho aqui pode. Ai, eu achava aquilo tão ridículo. E aí, ao mesmo tempo era divertido, porque tinha pessoas divertidas, ao mesmo tempo tinha experiências divertidas, mas ao mesmo tempo era chato. E aí, num determinado ponto, eu olhei pra tudo aquilo e eu falei, cara, isso aqui era um sonho de uma Patrícia de 15 anos atrás que não existe mais. O que eu quero é estar na minha casa com os meus gatos, de boa, no meu tempo, comendo meu arroz com feijão, preparado por mim, o meu cafezinho preparado por mim, tomando mordidinhas da área, sabe? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, e aí a gente fica tipo, nossa, o dia que eu tiver aquela coisa, eu vou ser feliz. Uau! E aí, quando você menos percebe, você tá vivendo aquela coisa que você sempre achou que faria você feliz, e aí você tá tipo, não tem nada demais aqui, já posso voltar a fazer o que eu tava fazendo? Entendeu? Foi mais ou menos uma experiência assim. E também foi essa experiência que eu tive quando eu fui fazer o voluntariado do World Packers. Porque eu tinha um desejo, assim, de ir para outros lugares do mundo, fazer voluntariado e tal. Até eu trabalhei numa empresa que tinha um programa que ela levava os funcionários para a África, daí eu me inscrevi várias vezes nesse programa e nunca me chamaram. Aí naquela época eu ficava super frustrada, tipo, por que que várias pessoas foram selecionadas e eu que quero muito fazer trabalho comunitário não sou chamada? E aí, quando eu fui fazer trabalho comunitário, tipo assim, eu percebi que várias fases da minha vida já foram trabalho comunitário, dentro da minha própria vida, entendeu? E a experiência que as pessoas estão buscando ali, muitas vezes eu já tive de core salteado aquelas experiências, porque a minha vida toda foi sobrevivência. Só agora que eu tô saindo um pouco dessa fase de sobrevivência. Então, meio que a minha vida inteira foi esse tipo de experiência que as pessoas buscam no voluntariado. E eu não quero mais isso. E tá tudo bem, sabe? Tipo, se faz sentido pros outros, buscar isso, ótimo.
mas que bom que eu fui pertinho de casa fazer, eu não gostei e eu pude voltar pra casa, né? Porque talvez se eu tivesse largado tudo e metido o pé no mundo, eu ia estar muito longe de casa e muito arrependida e talvez eu não tivesse casa pra voltar. Então, assim, eu acho que a nossa consciência, ela sabe o que faz. Ela sempre sabe o que faz. A minha consciência do futuro, a minha consciência mais madura, ela sabia que se eu largasse tudo e fosse pra Índia, onde é cheio de mosquito, um calorão da porra e uma mentalidade super machista e uma realidade, cara, eu ia pirar lá. Eu não ia sobreviver na Índia, entendeu? Então, assim, às vezes a gente ainda tá se conhecendo, mas a nossa consciência super conhece a gente. E ela não permite que a gente faça certas atrocidades, porque ela vê que a gente só vai quebrar a cara e que não vai servir de nada, entendeu? E é meio que isso, assim, eu tô nessa vibe do aprender que tudo é equilíbrio. Uma consciência que me veio também recentemente é que teve umas fases da vida que eu tinha dois empregos. E aí, dentro da espiritualidade, entende-se que o excesso de trabalho também é suicídio. Então, o que, que a vida fez? Em outros momentos, eu fiquei sem emprego nenhum. E aí eu fiquei indignada, assim, tipo, meu Deus, por que, que eu não consigo trabalhar? Por que, que eu não consigo trabalhar? Eu preciso trabalhar e tal. E aí eu parava, eu ia para meditar, e aí me vinha assim: tudo é equilíbrio. Você não extrapolou os limites físicos do teu corpo naquela fase X, tendo dois, três empregos, agora você vai ficar sem nenhum para equilibrar de novo, entendeu? E aí é louco porque nada se perde, tudo se transforma. Sabe aquela frase do Einstein? Acho que é do Einstein, né? Tudo onde você coloca energia, tudo, em algum momento vem o retorno. É muito louco. Não existe trabalho de graça e não existe nada de graça nesse universo. Tudo que você faz é pago. Então, assim, as pessoas, ai, porque eu não consigo cobrar pelas terapias. Beleza, ela não tá sendo de graça. Se você tá fazendo uma terapia para um amigo, para alguém de graça, pode ter certeza que essa energia ela tá retornando para você de outra forma, porque tudo é circular. Talvez não naquele momento, mas numa outra fase da vida, né? E aí, olha que sacadas que o universo faz, né? Lá em 2021, eu trabalhei para uma empresa onde eu era autônoma, né? E eu tinha que fazer o meu próprio dinheiro. Então, eu levantava da minha cama todos os dias, às 6 horas da manhã, eu ia caminhando até meu trabalho, às vezes ia de ônibus, mas a maioria das vezes eu ia caminhando. Eu trabalhava de 9 a 14 horas por dia para essa empresa, dependendo do dia, porque eu tinha que atendimento a clientes, deslocamento, gasto com Uber, gasto, né, para lá e para cá, alimentação. E eu retornava para casa à noite, e foi a época que eu estava fazendo o curso de constelação familiar, então toda noite eu tinha a imersão em constelação, né, ao vivo, com um grupo de pessoas lá, várias constelações participando, né, auxiliando nas constelações dos outros, às vezes sendo constelada. E aí é muito louco, porque naquela época o dinheiro era muito escasso para mim. Naquela época eu tava fazendo aulas de tarô, eu tava atendendo com grupos de desprogramação neurobiológica, eu tava ali, né, tentando usar o meu conhecimento do momento, atendendo com tarô, pra criar a minha realidade, que eu pagava aluguel, tinha que fazer mercado, essas coisas e tal. E tinha que pagar o Uber para atender os clientes da outra empresa, e tinha que pagar comida fora, e tinha que estar fazendo a vida girar. Então é como se eu usasse umas ferramentas para fazer um outro lado da minha vida funcionar. Um lado que naquele momento eu não entendia porque eu queria tanto, eu não tinha consciência, mas eu sei que eu queria estar lá, eu queria estar dentro daquela empresa, eu queria estar dentro. Eu vibrava muito, né, no arquétipo da águia, então eu chegava naquela empresa, era um monte de troféus de águia, assim. Todas aquelas pessoas naquela empresa vibravam o arquétipo da águia, eu me sentia muito bem lá, muito bem. Então, todo esse esforço que eu fazia para ir para um lugar que eu trabalhava de graça. A empresa só me fornecia o computador e o banheiro, e literalmente, né? E o espaço para esquentar minha comida ou para mim comer. Aquilo fazia sentido para mim, sabe? Não me perguntem como. Quem é que sai de casa para trabalhar 10 horas por dia de graça, sabe? Não de graça, né? Claro, eu tava tentando ali fazer minha cartela de clientes, eu tava atendendo meus clientes e tal. Mas eu tava aprendendo sobre várias outras coisas
que nenhum momento tinha passado na minha cabeça aprender sobre aquilo. Talvez eu tivesse algum julgamento, enfim. E daí eu tava lá dentro, nessa empresa, né? Ok, em certo momento eu saí de lá e eu fui para uma outra empresa melhor ainda. Porque aquela empresa, ela me abriu portas, aquela experiência, ela me abriu portas para trabalhar na maior construtora do Rio Grande do Sul. Numa área que também, quem me vê, quem olha para mim, quem é que diz que eu vou estar no meio de obra, de construção civil, de venda de imóvel? Tipo assim, ninguém acessava a Patrícia nessa versão. Mas também ninguém sabe que durante a minha adolescência inteira eu chegava da escola e uma das minhas atividades principais à tarde era fazer. Eu ficava desenhando plantas de imóveis. Então, assim, essa experiência que eu vivi lá com 20 e poucos anos, eu tenho absoluta certeza que eu criei ela aos meus 14 anos. Porque eu ficava desenhando no caderno de artes da escola plantas baixas, plantas altas de imóveis. E aí todo o meu trabalho dentro dessa empresa, que era vender imóveis na planta, imóveis de alto padrão na planta, atendimento ao cliente, de luxo e tal, trazia todo o estudo, eu acho que até tem um material aí no Drive, que é todo o estudo das plantas dos imóveis. Então, assim, aquilo fazia sentido pra mim. Fazia muito sentido. E ali nessa segunda empresa, primeiro na primeira eu ganhei a experiência rápida, foi uma forma muito rápida, porque o arquétipo da águia ativado, ele faz você ver coisas que ninguém tá vendo. Então, assim, em questão de 1, 2 meses eu ganhei muita experiência e que se chamava AJ, empresa. E na próxima empresa eu ganhei muito dinheiro, entendeu? Todo o dinheiro que eu não ganhei ali de graça, eu ganhei na próxima empresa. E também agora é engraçado, porque eu fui trabalhar de novo numa empresa que se chama AJ, onde ela me pagava tudo. E enquanto eu estava lá nessa empresa, me vinha na cabeça que era o universo me pagando por toda a energia que eu despenquei, que eu investi naquela outra J. Então, assim, isso não é perfeito? O universo não é perfeito, cara? Só que, obviamente, que a Patrícia de agora, ela não quer mais trabalhar nesse mercado, ela não tem mais esse pique, né, de estar correndo Porto Alegre inteira, atendendo cliente, andando de um lado para o outro. Eu nem gosto mais de pegar ônibus, eu nem gosto mais de andar de carro, eu nem gosto mais de estar no trânsito. Eu quero só a facilidade de morar a uma quadra do supermercado e a hora que eu quiser comprar qualquer coisa geladinha, eu saio aqui, vou ali no supermercado e volto. Eu quero a facilidade de morar muito perto dos restaurantes que eu gosto de comer, das estruturas que eu gosto de frequentar. É por isso que eu escolhi morar numa cidade pequeníssima, né? É uma cidade que está se desenvolvendo muito. Ela já era super desenvolvida quando eu era criança. E quando eu era criança e vinha passar as férias aqui nos meus avós, eu tinha o sonho de morar aqui. E aí, olha que engraçado, porque todo mundo conhecia a Patrícia que tinha o sonho de viajar o mundo. Mas ninguém conhecia a Patrícia que tinha o sonho de morar na cidade dos avós. E onde é que a Patrícia mora hoje? Na cidade dos avós. Então, é sobre aquelas coisas que a gente não conta pra ninguém e que as pessoas acham que conhecem a gente, mas que só a gente secretamente deseja e manifesta. Então, aquilo que você manifesta na sua vida hoje é aquilo que você é aquilo que você sonha. Existe. Eu tava assistindo a novela Rebeldes, olha que louco, né? Quando eu voltei dessa experiência da Jota, porque assim, eu chegava a atender 300 pessoas por dia lá, né? Como era um resort, então assim, tinha dias que chegava a ter, até somando com os funcionários, 400 pessoas, trocando energia por dia com 400 pessoas. Para mim foi uma evolução, porque ali em dezembro eu tava numa imersão, né, no meu mundinho em casa, e eu tentei fazer uma experiência no comércio em dezembro, que passou agora, e eu aguentei 8 dias, e eu voltei para casa surtada. Então agora eu fui de novo para a vida, para o mundo, e eu tive essa imersão de 45 dias lidando com até 400 pessoas um dia, e eu voltei de lá ótimo. Então, olha o quanto a minha mente expandiu. De dezembro pra cá. Dezembro eu aguentava, sei lá, 50 pessoas no máximo, eu já tava pirando. E em julho eu já tava aguentando 300, 400 pessoas e tipo, ok, sabe? Eu lembro que ano passado eu fui fazer um evento
com uma equipe que a gente atendeu 200 pessoas e eu voltei desse evento, eu fiquei uma semana doente. Porque eu não dei conta de 200 pessoas. Agora eu já tô dando conta de 400 pessoas. O que isso significa pra mim? Significa que se eu decidisse fazer uma imersão de Access Consciousness, por exemplo, com 200 pessoas, hoje eu já daria conta de 200 pessoas. Ou se eu quisesse fazer um grupo de WhatsApp e colocar 200 pessoas ali para trabalhar no Mastermind, 200 pessoas eu já dou conta. A Patrícia de 2021 não dava conta. Entende? Então a vida ela leva a gente para essas experiências, pra gente se perceber, cara, como eu mudei, como eu cresci, como eu amadureci, como eu me desenvolvi, como minhas opiniões mudaram, como meus pontos de vista mudaram, como meus desejos mudaram, né? Aquilo que eu queria tanto lá atrás, às vezes já não faz mais sentido, tem coisas que eu queria muito lá atrás que ainda faz sentido, e aí a minha criança fica me lembrando, olha, você tá me devendo isso, olha, lá aquela época lá você me prometeu aquilo, olha, você tá me devendo ir em tal lugar, você tá me devendo comer tal coisa, você tá me devendo aquele presente. E aí eu fico, tá bom, vamos lá. Eu escolho, vamos te dar esse presente, vamos viajar para tal lugar, vamos comer tal coisa. E aí é sempre uma troca. Toda vez que eu entrego para minha criança aquilo que ela tá me pedindo, ela me devolve multiplicado, sabe? Ela me entrega assim, sempre coisas grandiosas, porque a nossa alegria vem da nossa criança, a nossa inteligência vem da nossa criança, a nossa criatividade vem da nossa criança. E aí o que a minha criança vinha me pedindo? Rosa. Eu tava numa fase super dark, todo meu guarda-roupa é preto, black, spike, acessórios punk rock. E aí, do nada, eu comecei a sentir vontade de me vestir igual a Barbie, comprar uma Barbie, usar o cabelo rosa, usar roupa rosa. E eu falei, gente, e agora? Do nada, né? Tô com o guarda-roupa inteiro punk rock e vou virar uma Barbie. Tá bom, vamos lá, vamos comprar a tinta rosa, vamos comprar as roupas rosa e vamos ver o que vem daí. E começou a vir ideias, e começou a vir uma nova Patrícia. Mas não uma nova Patrícia, totalmente nova. Veio uma Patrícia que eu perdi há muito tempo lá atrás e eu vou explicar por quê. Tem a ver com a novela Rebeldes. A gente é três primas, né? Na nossa família do lado de pai, a gente é três primas que regulam de idade. E os nossos personagens favoritos da época, né? Quem é anos 2000, aí criança anos 2000, cresceu vendo As Três Espiãs Demais, Meninas Superpoderosas, novela Rebeldes, enfim. E como nós éramos três, sempre uma era docinho, outra era florzinha, outra era lindinha. Uma era a Clover, uma era a Alex, a outra era a Sam. Uma era a Mia, outra era a Roberta, a outra era a Lupita. E aí, existe uma coisa que se chama aquilo que você acha que é, aquilo que os outros acham que vocês são e aquilo que você realmente é. E aí, tentaram me colocar. Quando eu era criança, eu sempre quis ser a Roberta. Eu adorava o estilo alternativo da Roberta, descolado, rebelde. Mas tentavam me colocar no papel da Lupita, ator que é direito. E no final, a Patrícia, quando eu olho para minhas fotos com 8 anos, como eu me vestia, como eu me portava, eu era a Mia Colucci totalmente. Sem estrelinha na testa, topzinho mini saia, o cabelo com a franjinha igual da Mia. Então, assim, existe um abismo entre o que a gente quer ser, o que a gente é e o que pensam que a gente é, entende? E eu vivi 31 anos para descobrir que eu não era nem a Lupita e nem a Roberta, e sim que eu estava sendo, com 8 anos de idade, uma versão brasileira da minha Colucci. E aí a gente tem que sair desses lugares, dessas projeções que colocam na gente do que a gente deve ser, né? Eu passei a minha vida inteira tentando desconstruir estes papéis de quem eu deveria ser na família, de quem eu deveria ser na sociedade, de quem eu deveria ser no meu grupo de amigos. Tá tudo bem. Se os meus grupos de amigos não me aceitam como eu sou, eles não serão mais meus amigos. Se a minha família não me aceita mais como eu sou, elas não serão mais minha família. Se o mundo ele não me aceita mais como eu sou, eu vou criar o meu próprio mundo. E tá tudo bem pra mim. Funciona desse jeito. Porque a prosperidade tá vindo, o amor chegou, né? O amor da forma que eu sempre sonhei, igual a música lá do Ruge, né? O anjo veio me falar, o amor chegou pra mim. Então, assim,
Aquela menina que eu fui que sonhava com um estilo de amor específico, aquela menina que brincava com a Barbie, com o Ken, e que naquela brincadeira imaginava como que ela queria que aquele Ken fosse, sabe? Pra Barbie. Cara, o universo me entregou exatamente o que eu queria. Eu posso dizer hoje que eu vivo a vida exatamente do jeito que eu quero. Não tem nada faltando, não tem nada sobrando. Tá tudo aqui presente, aqui agora, do jeito que tem que ser. Por quê? Porque são os meus desejos mais profundos que me trouxeram até aqui. O meu desejo de criança, o meu desejo de adolescente, o meu desejo de alma, o meu desejo de essência, de ter a minha própria família, do jeito, nos meus moldes. Não vivendo as tradições dos outros, criando as minhas próprias tradições. E as minhas próprias tradições incluem não ter hora certa para comer, não ter rotina certa, não ter nada fixo nessa realidade. Todo dia a gente acorda e decide o que quer fazer. Todo dia a gente acorda e decide o que quer comer, onde quer ir, o que quer fazer, o que quer criar, né? O algoritmo da Patrícia funciona assim. Eu sou um algoritmo igual o Instagram, igual o YouTube. Todo dia, de acordo com as minhas vontades, eu vou buscando e o algoritmo vai trazendo mais daquilo que eu tô buscando naquele dia. E no outro dia tudo de novo. E no outro dia tudo de novo. Por quê? Porque eu tentei funcionar nos moldes da sociedade, né? Acorde todos os dias às 5 da manhã, tome banho gelado, evite comer açúcar, sabe? Seja saudável. E aí um dia eu tava doente em cima de uma cama, chorando, e eu disse, meu Deus, universo, o que tá acontecendo? Eu faço tudo certo. E aí o universo falou comigo e disse, não, você tá fazendo o certo dos outros, não o seu. Tá funcionando do jeito dos outros, não o seu. É por isso que você tá doente. E a minha alma, ela queria o quê? Eu quero viver, eu quero vida. Eu tava morrendo em cima de uma cama. Então eu fui fazer aquilo que me trazia vida. Que é sair da rotina, que é quebrar a caixinha, que é viver fora dos paradigmas que o mundo tenta impor. Do certo e errado, bom e mal, pode e todas as 9 cultos, garotos, povas, bases, criações e além. E é isso aí. Enfia tudo no bolso, o que o outro diz que é certo e errado sobre o mundo, e começa a agir a partir do que é certo e errado pra você. O que faz sentido pra você? Pra mim faz sentido acordar meio-dia. Sempre foi. Odiava ir na escola de manhã, sempre odiei os trabalhos que eu tinha que acordar cedo. Eu gosto de acordar tarde, trabalhar tarde. Se eu tiver que trabalhar até as 3 da manhã, perfeito, mas eu vou acordar meio-dia, 1 hora da tarde. Eu não gosto de acordar cedo. Mas o mundo diz que pra você ser um bom profissional, você tem que acordar às 5 da manhã. Tá bom, eu tentei. Eu acordava às 5 da manhã, ia estudar nas aulas da faculdade, ia pra academia, ia trabalhar. Funcionava naquela realidade? Não. Não funcionava. Consegui o que eu queria naquela realidade? Não também. Porque eu tava vivendo a partir da régua do outro, não da minha. Então, é difícil a gente descobrir o que é importante pra gente, porque isso vai exigir autoconhecimento, vai exigir parar e olhar pra você com verdade, reconhecer toda a sua podridão, todo o seu lado sujo, todo o seu lado negativo que você quer esconder de todo mundo. Vai ter um preço. O preço é cura. O preço é olhar pro próprio umbigo. O preço é limpeza espiritual. O preço é perdoar. A coisa mais difícil nesse planeta é perdoar as pessoas que nos magoaram. Mas como diz a Elaine Orives, foi elas que te magoaram ou era você que estava magoado com elas? Né? Então, assim, reconhecer que é a gente que cria a nossa realidade a partir de nós e tudo que a gente pensa, sente, está criando, e que a gente precisa de um reset às vezes para começar a criar coisas melhores. E eu fico me resetando o tempo todo, né? Se eu aprendi sobre PNL, se eu aprendi sobre reprogramação mental, se eu aprendi sobre cura quântica, para quem que eu vou aplicar isso em primeiro lugar na minha vida? Na minha vida. É para mim. É a partir da minha mudança que eu mudo o mundo. É a partir do ser eu mesma que eu empodero o mundo. Sendo você é a máxima do ápice, sendo você empoderando o mundo. Então, assim, é a partir do meu empoderamento que eu empodero as pessoas. Ninguém vai olhar para mim e acreditar no que eu tô dizendo se eu não vivi aquilo na pele. E quando eu conheci a Elaine Orives, eu decidi que eu seria minha própria cobaia. A partir daquele momento, eu seria minha própria cobaia, eu testaria tudo comigo. E aí eu tenho criado protocolos de terapeutas,
Eu tenho criado protocolos de terapias, de cura que dá super certo e resolve o problema em 5 minutos. Eu não preciso de 20 anos de sessão com a psicóloga. Eu preciso de 5 minutos com a minha técnica e eu resolvo o meu problema. E aí eu tenho o resto do dia livre para fazer o que eu quiser e ser feliz. Então, assim, o meu mundo ele funciona a partir desse ponto de vista. E tá tudo bem, tá dando certo pra mim. As coisas que eu quero tá chegando. Então, assim, eu não vou te ensinar a forma que funciona pra mim. Eu vou te estimular a buscar a forma que funciona pra você. A buscar aquilo que faz sentido pra você, para que você se encontre neste mundo. Para que você encontre aquilo que faz sentido pra você neste mundo. Certo? Obrigada por este tempo que passou aqui comigo. Eu espero que a gente se veja muito em breve. Espero voltar aos poucos aqui com o canal, trazendo algumas reflexões. E são apenas isso agora, reflexões. Não quero ensinar nada pra ninguém. E até o próximo vídeo.